Então, vamos à nossa sessão hoje, falar da radioatividade, exclusivamente o que é que se cobra de radioatividade no Enem. Então, o que é que devemos saber sobre radioatividade? Então, radioatividade é um fenômeno que acontece com átomos instáveis, em geral, átomos que têm número atômico maior ou igual a 84, tá? Onde todos os seus isótopos, lembra do termo isótopo? Átomos que têm mesmo número de prótons, apresentam radioatividade, ou seja, capacidade de eliminar partículas eletromagnéticas para transformar aquele núcleo instável num núcleo estável. Tá? Em geral, átomos que têm número atômico menor que 84 podem sim ter elementos isótopos radioativos, mas os elementos radioativos são aqueles chamados que todos os isótopos são radioativos, tá? Então, por exemplo, tá, urânio, tório, rádio, elementos com número atômico maior que 84. Então, esses elementos, eles desintegram, sofrem o chamado decaimento radioativo, que é a emissão das partículas, e eu tenho três partículas principais, para vocês lembrarem, né? A partícula alfa, a partícula beta e a onda eletromagnética. Não é partícula, tá? É onda. Onda como assim? Como se fosse onda de rádio, onda de micro-ondas. Eu não tenho massa, eu não tenho prótons nem nêutrons lá nessa onda, eu tenho que energia, que é a radiação gama. Aí é importante que vocês até anotem aí, que a gente vai usar nos exercícios. A partícula alfa, ela tem massa 4 e carga 2. O que significa isso? Na primeira lei da radioatividade, se um átomo emite uma partícula alfa, ele gera um outro átomo, então aqui o átomo A emite uma partícula alfa, gera um outro átomo que perdeu aqui, em relação ao átomo anterior, 4 unidades de massa e 2 de carga. Ou seja, a massa cai 4 unidades e a carga cai 2. Se perder uma partícula beta que tem massa zero, então uma partícula leve, tá? E carga menos 1, aí a carga já não diminui, porque está perdendo elétrons, a carga tende a aumentar, ela aumenta uma unidade. A massa não altera. Esse valor aqui é igual a esse aqui. Quando perde uma partícula, no caso, esse valor aqui é igual a esse aqui. Quando perde uma partícula beta, tá? E quando perde uma partícula gama, não altera nem massa, uma partícula não, a onda gama, né, radiação, energia, não altera nem massa, nem carga, tá? Porque a partícula não tem carga nem massa, ok? Outra coisa que tem que se lembrar é a ideia do tempo de meia-vida. O que é isso? Um átomo, uma, um elemento que seja radioativo, tá? O elemento seja radioativo, ele, ao longo dos anos, ele vai emitindo partícula radioativa. E aí, a quantidade dele, concentração, vai diminuindo. E é comum medir essa quantidade através do chamado tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida? É o tempo que se leva para atingir a metade da concentração. Então, por exemplo, eu tenho uma massa inicial do reagente e vai acontecer o seguinte: quando formar o tempo de meia-vida, por exemplo, 5 anos, 10 anos, essa massa cai à metade. Se formar outra meia-vida, a massa reduz a metade de novo. Se formar outra meia-vida, reduz a metade de novo, até chegar num ponto lá que não consegue se mais reduzir. Então, basicamente, o que tem que lembrar para o Enem é isso aqui, tá? Isso aqui. Também é importante a gente relacionar as três partículas, né, no caso, as duas partículas e a onda gama. Elas têm uma diferença de poder de penetração. Essas partículas, quando são emitidas, elas podem interagir com corpos diferentes
causam prejuízos à saúde de algumas pessoas, também danos à saúde, formação de câncer e outros tipos de doença. Mas são importantes, a questão da energia é importante porque você usa uma energia que pode possibilitar, por exemplo, não usar combustíveis fósseis, usar menos derivados do petróleo, agredir menos o ambiente. Então, tem vantagens e desvantagens. Então, é importante saber a diferença de poder de penetração dessas partículas e da onda gama, né? No caso, quando eu comparo aqui, ó, a onda gama é a que penetra com mais facilidade por superfícies. Ela penetra para papel, 1 centímetro de alumínio e penetra até 5 centímetros de chumbo. Por que isso? Porque é uma onda, não tem massa, não tem próton, não tem nêutron, então não há repulsão com os elementos desses materiais e ela atravessa facilmente, como se fosse, por exemplo, a onda de rádio, onda de micro-ondas, tá? Já as partículas beta e alfa tem uma diferença. A partícula beta e a alfa atravessam papel, a partícula beta consegue atravessar 1 centímetro de alumínio, mas não penetra chumbo. A partícula alfa só penetra papel. Por que isso? A partícula beta, lembra, ela é mais leve, né? Beta é massa zero, carga menos 1. Massa zero, ela é mais leve. Então, tem um maior poder de penetração. A partícula alfa, ela tem carga 4, massa 4, carga 2. Então, ela é mais pesada, tem um menor poder de penetração. Então, outro conceito teórico que é importante saber para você conseguir fazer questões do Enem. Outra coisa importante é a diferença de fissão e fusão nuclear. Então, o que é a fissão nuclear? Então, a fissão nuclear, um átomo, núcleo grande, um átomo, ele vai se quebrar, emitindo partículas radioativas ou beta ou alfa, formando núcleos menores. Ó. Eu tenho aqui um átomo grande, um núcleo grande, ele vai começar a emitir partículas, ó. O urânio 23592 emite partícula massa 235, gerou criptônio de massa 93, então massas menores, ó. Bário de massa 140, criptônio 93, 140. Então, o que é que acontece? O átomo vai degradando, né, sofrendo o chamado decaimento radioativo ou transmutação, que é eliminar partículas beta ou alfa, transformando em outros átomos. Átomos conhecidos ou átomos novos com característica de massa e número atômico diferentes. Então, isso é a fissão nuclear, que é mais comum. E eu tenho uma fusão nuclear, tá? Que aí acontece, por exemplo, aí na questão da bomba do hidrogênio, né? Núcleos menores, como o próprio hidrogênio, vai se acumulando com outros núcleos, formando núcleos maiores. Aqui também tem hidrogênio combinando com hidrogênio, formando o deutério, né, que é o hidrogênio de massa 2, tá? O hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2, aí forma o hélio, que já tem massa, inicialmente aqui 3, depois a massa 4, que é o isótopo final do hélio. Então, fissão, núcleos maiores geram núcleos menores. Fusão, núcleos menores geram núcleos maiores. Então, essa é a ideia do que você precisa, de fato, para o Enem. Vou mostrar algumas questões. A primeira aqui, ó, do Enem 2020. Vamos lá. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos recentes, conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego deste artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Vamos lá. Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, aí vem uma coisa importante, quando você fala em questão do Enem. A questão do Enem sempre contextualiza com algo cotidiano, com alguma pesquisa científica, ou algo relacionado diretamente à ciência do dia a dia mesmo, cotidiano. Então, aqui fala ó, de energia nuclear. O que é que criou a energia nuclear? Está se pensando em quê? Na questão das armas, tá? Naquela época lá do estudo de modelos atômicos, para descobrir armas potentes, químicas para a guerra.
foi fato, tanto que os modelos atômicos de Rutherford, Bohr, eles começaram a evoluir ali no período pré-guerra, né? É a Primeira Guerra Mundial. Mas também se tem como usar energia nuclear para fazer atividades industriais. Então, existe prós e contras da energia nuclear. Um dos contras é o uso para armamento, né? E fala da destruição dessa bomba, tá? No caso, a bomba atômica. Aí tem as alternativas. Qual seria a alternativa? Agora, eu vou. Vamos ver a letra A. Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Aí vamos lá. Fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons, que é outra partícula, tá? Que também existe radioativa, mas sendo sincero com vocês, não é nem não cobra-se muito dos pósitrons, tá? Não é algo para preocupar tanto. Decaimento radioativo do carbono provocado por partícula beta. Bem, aí sim envolve um conceito teórico, né, na questão da bomba atômica. O que é a bomba atômica? Na verdade, ela é feita na base de urânio, através da fissão nuclear. Resposta certa. O que é a fissão? O urânio, base, ele vai sofrendo decaimento radioativo, eliminar partículas e formar átomos menores, tá? Átomos menores, e nesse processo se emite energia, no caso aí a poeira radioativa, que causou tanto mal aí quando foi usada em Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Questão respondida. Vamos para a próxima questão. Agora, Enem 2021, reaplicação. Então, nesse momento aqui, a gente fez uma questão que envolvia o conhecimento teórico, importante. É importante para o Enem, gente, estudar teoria. Por quê? Você vai estudar teoria, porque tem questões do Enem que, com esse conhecimento teórico, você responde rapidamente. E no Enem, lembrando que é importante a análise por TRI, teoria de resposta ao item, que avalia a pontuação de cada aluno, e sabe-se que pela TRI você não pode errar as questões fáceis, né? Quanto mais questões fáceis você acertar, melhor a sua pontuação. Mas em outro momento, lá na mentoria, na plataforma, temos uma aula que falamos da TRI. Vamos ver aqui a questão 104 do Enem 2021, aqui, reaplicação. As radiações ionizantes, que são essas, alfa, beta, gama, né? São caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, beleza? Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Então, aí vê o dano da radiação para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raio-x, originadas em transições eletrônicas, alfa, núcleo de hélios, elétrons e nêutrons. Então, estão aqui as principais radiações ionizantes. O quadro apresenta algumas propriedades para esse diferente tipo de radiação. Então, repare, ó, radiação gama, massa zero, carga zero. Raio-x, que a gente faz aí exames de raio-x, massa zero, carga zero, então também é bem penetrante, né? Penetra ali para a gente ver os ossos. Alfa, massa 4, carga mais 2. Os elétrons, ó, a massa bem pequena, tá? E a carga menos 1. E os nêutrons, massa 1, carga zero. Para uma mesma intensidade de radiação, então pense aqui, aplicou-se a mesma intensidade de radiação, mesma quantidade de radiação aplicada. A que tem o menor poder de penetração em tecidos, qual será? Por que alfa? Porque ela tem a maior massa. Isso. A alfa é a que apresenta o menor poder de penetração, porque ela tem, no caso da alfa, a massa menor. Então, aí é uma questão do Enem 2021 sobre radioatividade. É um tema que tem caído bastante ao longo desses anos. Isso mesmo pelo quando se lançou o filme Radioactivity, sobre a vida da Marie Curie. Então, o Enem passou a cobrar muito isso.
E é um tema que não é tão difícil assim de responder as questões, principalmente a parte teórica. Tá? Vamos para uma próxima questão. Enem 2020, aí reaplicação também. Então, 2020, 2021, a gente está fazendo por enquanto. Agora eu já tenho um pouquinho de cálculo, que não é nenhum cálculo absurdo. Vamos ver? Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, é um casal, né? O fenômeno foi denominado radiação alfa, ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, provou isso aqui, ó. O alfa, ele tinha 2 prótons, Z igual a 2, N igual a 2, 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se o núcleo mais estável, o núcleo filho, né? Então, chama-se núcleo filho aquele núcleo gerado quando o núcleo pai, o núcleo base, emite uma partícula radioativa, tornando mais estável. Sim. Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será, observe, ó, eu pedi para anotar o que a partícula alfa tinha, mas o próprio problema ele mostra, ó, carga igual a 2, eu vou escrever aqui Z igual a 2, N igual a 2, que a massa, lembra que a massa é Z mais N, próton mais nêutrons? Então a massa vai ser 2 mais 2, massa igual a 4, que é o que eu pedi para vocês anotarem aí, que a partícula tem massa 4, carga 2. E aí eu posso fazer aqui uma reação sobre radioatividade, né? Aqui eu tenho uma chamada série radioativa. O que é série radioativa? Quando um átomo emite mais de uma partícula radioativa, ele vai formando átomos em seguida à medida que cada partícula é emitida. E aí chama-se uma série radioativa. Vamos ver aqui o rádio 226. Tá? 226. Ele tem a massa 226. E aí, repare que o Enem não tem tabela periódica, tá? Não tem tabela periódica. Então não tem informação de número atômico. Então eu vou colocar aqui que a gente pega na tabela, mas não precisa. Vai fazer o quê? Emitir 2 partículas alfa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Emite uma partícula alfa, massa 4, carga 2. Emite outra partícula alfa, massa 4, carga 2, e gera um outro átomo X. Qual será a massa desse novo átomo X? A massa desse átomo X vai ser a diferença entre a massa do átomo pai, no caso o rádio, e a massa perdida pelas partículas alfa liberadas, que no caso 4 mais 4, 8, tá 226 menos 8, a massa vai ser 218. Que tem a resposta aqui, a letra E. Então, questão do Enem 2020, reaplicação, respondida. Vamos para outra. Enem 2023. Olha que questão interessantíssima. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa dos riscos de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. São 3 acidentes aí importantes da história da radioatividade. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiciosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. Tá? Outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica e tem as alternativas, né? Formar resíduos facilmente recicláveis,
promover aumento do desmatamento, nada a ver, né? Contribuir para a produção da chuva ácida, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente, produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. E aí, qual seria a resposta? A resposta seria a letra E, produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. O que é que são combustíveis fósseis, né? Aqueles derivados lá do petróleo, e uma busca grande na ciência é alternativas para gerar energia sem usar esses combustíveis. A radioatividade é uma alternativa, por isso que tem essa importância toda, apesar do risco à saúde e do uso militar. Então, questão do Enem 2023, questão mais recente, aí também fácil de ser respondido. Dá uma olhada aqui nessa na questão de 2022. Um pouco texto longo, né, uma informação longa, mas uma questão teórica também importante ser respondida. Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fosse um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns, no caso a fumaça, né, em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar. Aqui a câmera, aqui a e preenchida com íons formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americio, que tem aqui sua massa e seu número atômico. Ele fica aqui, aí ocorre esse choque com as partículas do ar, ele vai emitindo partículas, né, partículas radioativas, no caso, alfa, beta. O americio expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas chamadas partículas alfa, no caso, emite alfa, que são núcleos de átomos de hélio, no caso, lembra do hélio, massa 4, carga 2. Com o choque são formados cátions e elétrons. É bom, quando você for fazendo as questões do Enem, quando forem muito grandes, ir grifando as alternativas, as informações do texto, que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Então, aqui estão os eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo, cátions se movendo, no interior da câmara, uma corrente, presta atenção nisso aqui, se estabelece entre os eletrodos no circuito 4. Aqui o circuito 4. Uma corrente elétrica estabelece no eletrodo, no circuito. Tá? E ao se considerar que tudo está bem, o alarme 5 permanece em silêncio. Então, enquanto está passando a corrente ali, esse alarme não toca. Tem um alarme aqui, ele vai tocar quando a corrente parar. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização. Então, ele vai obstruir essa câmara de ionização. As partículas de fumaça se perdem aos íons e o circuito do detector acusa essa fumaça imediatamente. Então, ele vai acusar a fumaça. Então, está aqui, ó, a acusação da fumaça aqui. Aqui ocorre um entupimento, ó. Entupimento, isso com incêndio. Aí, quando isso acontece, o, o detector acusa a mudança, ele vai ativar o alarme. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, a câmara se esvazia novamente, ó, fica limpa, os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos, como antes, o ciclo é desligado e o alarme para de tocar. Então, o que aconteceu? A fumaça bloqueou a câmara de ionização, parou o sistema, houve a detecção da ausência do movimento aí desses cátions e elétrons, e tocou o alarme. Aí ele pergunta, o sensor percebe a fumaça quando ele interrompe o quê? Aí tem as opções. Fissão nuclear do gás hélio, o hélio está decompondo aí, passagem de corrente elétrica, transmutação das moléculas do ar, transmutação e emissão de partícula radioativa, né? Decaimento radioativo do americio, fusão nuclear entre o hélio e o americio.
olha só, o funcionamento normal do equipamento, ele já fala aqui do decaimento do ameriço, tá? Então, o decaimento faz parte do processo normal do equipamento, ok? Então, ele funciona com o decaimento acontecendo. O que é que o sensor vai perceber? No caso aqui, o sensor aqui é 7, ó. Ele está aqui, próximo dessa região aqui, 4. Vamos lembrar o que é a região 4? O 4 está medindo aqui, ó, se estabelece, ó, uma corrente, ó, vou voltar aqui, ó. Uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito 4. Então, o eletrodo o 4 aqui, ele percebe a corrente. O que é que aconteceu que o sensor percebeu? A ausência da corrente. Tá? Quando interrompe a corrente, o sensor ativa. Então, aqui é a letra B. Tá? No caso, a fusão nuclear entre o hélio e o ameriço é algo normal aí do processo. Não seria a letra D. Não tem a ver com a fissão nuclear do gás hélio, porque o gás hélio ele está comparando a partícula alfa, que é exatamente massa 4, carga 2. Então, a partícula alfa é similar ao gás hélio. Tá? Nada a ver com a transmutação das moléculas do ar e a fusão nuclear entre hélio e ameriço também não seria esse processo. A resposta aí foi a interrupção da passagem de corrente elétrica. Vamos para outra etapa do estudo aqui. Então, é importante para o Enem você saber decaimento radioativo, a parte teórica do que é radioatividade, qual o seu uso, quais os seus danos, para que serve, o que é a bomba atômica, o que é fissão nuclear, o que é fusão nuclear. Outra parte muito importante é o estudo do tempo de meia-vida. Tá? Tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa sofra decaimento, ou seja, emita a partícula alfa ou beta, transformando-se em outro elemento. Então, eu tenho uma massa inicial aqui, ó, uma meia-vida, a massa cai à metade. Se eu tivesse aí 100 gramas, com uma meia-vida, a massa iria para 50. Se tiver outra meia-vida, a massa vai cair pela metade de novo, vai ficar como se fosse dividido por 4. Pense aí, ó. 100, aí vai para 50, divide por 2, né? 100 por 2. Aí vai para 25, divide 100 por 4, que era o inicial. Outra meia-vida, aí é como se fosse dividir por 8, aqui vai dar 12,5. E aí vai reduzindo, ó. A quarta meia-vida vai reduzindo aí, como se fosse dividir a primeira massa por 16. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 12,5 dividido por 2, 6,25, né? Então, vai reduzindo a metade. Isso é o tempo de meia-vida, o tempo que leva para ter essa redução da metade da quantidade da massa inicial. Então, eu posso dizer aqui, ó, 2, metade, quando reduz a segunda metade seria o que? Reduzir 4 vezes, né? 2 a quarta, 2 a quarta. A terceira metade é reduzir 8 vezes. Então, um pouquinho de matemática aqui, dessa progressão da redução da quantidade em relação ao tempo de meia-vida. Aí eu posso fazer esse cálculo manualmente, né? Ou eu posso ter uma equaçãozinha que me ajuda muito, né? Que é essa aqui. Sugiro que anotem. Que é a massa final residual, a massa que sobra, é a massa inicial, que é essa aqui, sobre 2 elevado ao número de meia-vida. Foi o que a gente fez aqui anteriormente, ó. 2 elevado a 1 meia-vida, 2 elevado a 2 meia-vida, 2 elevado a 3 meia-vida, 2 elevado a 4 meia-vida. E aí permite que a gente possa fazer esse cálculo prevendo ali quanto tempo de meia-vida vai ter, quanta massa vai cair ao longo desse tempo. Então, o que acontece ao longo de um período que está havendo decaimento radioativo de uma substância, de um elemento, né?
eu tenho a quantidade de átomos aqui, a tendência é ir reduzindo as massas, reduzindo as quantidades, no caso aqui, a meia-vida. Aqui está uma meia-vida, reduz, aí reduz a metade. Na segunda meia-vida, está aqui o tempo de novo, 2 meia-vida, já reduziu o quê? 4 vezes. Na terceira, reduziu 8 vezes. Na quarta meia-vida, 2 a 4, reduziu 16 vezes. Então, a tendência é essa, 100%, reduz metade 50, reduz metade de novo 25, aí 25, se você olhar, é um quarto de 100%, né? Aí 25 reduz metade 12,5, reduz metade 6,25, reduz metade 3,125 após a quinta meia-vida. Então a gente pode prever quantidades sabendo disso, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. O urânio 238, tá? Ele lá da bomba atômica, né? Ele emite partícula alfa e vira exatamente o átomo de tório, ó. 238 perde 4, vira 234. 92 perde 2 a carga, vira tório com número atômico 90. O que é que está acontecendo ao longo do tempo aqui? Eu tenho urânio 100%, uma meia-vida, e tório nada. Uma meia-vida, urânio 50, tório 50, não é isso? Duas meia-vidas, urânio cai para 25, tório aumenta. Aí eu vou ter mais tório que urânio agora. Na quarta, a terceira meia-vida, no caso, o urânio cai para 12,5 e o tório aumenta 87,5. E o urânio cai e o tório vai aumentando. Até chegar aqui a quarta meia-vida, 625 do urânio e 93,5 do tório, até chegar ao final em que todo o urânio vira tório. Tá? Isso aí é o tempo de meia-vida. Isso caiu no Enem nos últimos anos, tá? Então, são questões que devem prestar atenção, que não podem ser erradas. Olha bem aqui, ó. Os pesticidas organoclorados. 2021, questão 129. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Então, texto inicial só ilustrativo, no caso, contextualizando com, a, com algo científico, né? Considerando a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Então, o tempo de meia-vida igual a 5 anos. A massa do pesticida de 35 anos será mais próxima de quê? Então, vamos avaliar aí, né? 35 anos. Tá? 35 anos. Quantas meias-vidas vão ser? Se são, o tempo de meia-vida são 5 anos, né? Então, pense aqui, ó. Começou em 500, aí vai reduzir quantas meia-vidas se vocês vão ver? Vão ser em torno de 7 meia-vidas, né? Então, 500 reduz a metade, 250, uma meia-vida. Segunda meia-vida, metade, 125. Terceira meia-vida, reduz a metade, meia, 2,5. Quarta meia-vida, reduz a metade, 31, tem 1,25. Quinta meia-vida, aqui vai dar 31,25 dividido por 2. Ixi, deixa eu fazer essa conta aqui.
15,625. Aí vai para sexta meia-vida, reduz metade, né? Divide por 2. 7,8125. E a última, a sétima meia-vida, 3,9. Resposta, letra A. Essa é a maneira de fazer, tá? Se você não lembrar a fórmula, você faz assim. A outra maneira, lembra da fórmula? Massa, massa inicial, no caso a massa residual, 2 elevado a x. No caso aqui, a massa inicial é 500, 2 elevado a 7, isso aqui vai dar exatamente 3,9 gramas, tá? Então, seria a possibilidade. A resposta aí, 129, letra A. Vamos para outra. Enem 2022. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo iodo 131 foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. 14 dias, né? Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é a mais próxima de quanto? Então, vamos ver. Ó. Em 14 dias, o que é que aconteceu? Ó? O isótopo caiu de 12 para 3,6, tá? Em 14 dias. Qual seria o tempo de meia-vida? Como é que eu vou avaliar o tempo de meia-vida desse composto? Olha só. Eu tinha inicialmente 12. 12 é o início. O meia-vida é metade. Quando foi que chegou a metade? Quando chegou a 6, metade. Chegou a 6 é a metade, então o tempo de meia-vida é 8. Tá? Então, o tempo de meia-vida é igual a 8 dias. Agora ele pergunta a partir de 40 dias. 40 dias são quantas meia-vidas? 40 dias. 40 divide por 8. 5 meia-vida. Vou botar um Vzinho aqui. Então, são 5 meia-vidas. Ele quer saber a massa residual. Vamos lá? 12. Uma meia-vida cai metade, 6. 2 cai metade, 3. Terceira meia-vida cai metade, 1,5. Na quarta meia-vida vira 0,75. Falta uma meia-vida, né? Na quinta meia-vida vira metade de 0,75, 0,375. A resposta tem aqui, mais próxima, 0,375. Aproximação, né? 5 vai para 0,38. 0,38 vira 0,4 microgramas. Resposta letra D. Isso é o que cai no Enem sobre radioatividade. Então, estudando esses conceitos, treinando esses conceitos, tem como fazer uma boa prova do Enem nesse aspecto aí da radioatividade.